gente está de volta com o segundo bloco do programa Viver Bem. Hoje a gente está recebendo a professora Lidiane, que também é nutricionista, e o tema dessa entrevista é doença renal. Professora, tem algum alimento que a gente pensa, mas é uma fruta, mas ele tem um nível elevado de sódio, de sal, e a gente tem que evitar não consumir muito? Não, sendo fruta, verdura, legumes, é recomendado qualquer um desde que haja uma variedade, né? Certo. Então, nosso corpo precisa de diversos tipos de nutrientes e a gente precisa ter essa variedade. Então, eu vou comer banana diariamente? Não, vamos fazer um dia banana, outro dia mamão, outro dia laranja, a gente consegue uma variedade e aí não tem esse excesso de sódio nas frutas, verduras e legumes. O excesso de sódio vai estar lá no produto pronto que a gente vai comprar lá no supermercado. Em relação às pessoas diabéticas, quais os principais sintomas, quais as principais dicas para essas pessoas que cuidarem da alimentação delas? O diabético, né, ele até, a gente acha que não pode nada, né, não pode carboidrato, desde que ele siga uma alimentação mais natural possível, ele pode comer de tudo também. O problema é os industrializados, os fast food, os excessos de sódio. Mas o diabético em si, aí ele precisa ter um acompanhamento de um nutricionista para estar orientando melhor. Professora, e conforme essa pessoa vai perdendo a função, quais são os melhores tipos de tratamento para ela? Então, conforme é diagnosticado que esse paciente tem alguma alteração da função renal, que é feito principalmente por um exame de sangue, o médico consegue determinar o quanto esse rim ele está filtrando. Então, aí a gente classifica esse paciente em fases. Então, a primeira fase aí seria de um tratamento conservador. Então, nesse tratamento conservador, ele ainda tem bastante função aí desse rim, mas ele já precisa fazer uma restrição de proteína. Conforme ele consegue restringir proteína e ter essas mudanças de hábitos mais saudáveis, às vezes ele consegue estender e prolongar esse tempo nesse tratamento conservador e talvez ele nem venha precisar de um outro método de reposição renal. Então, assim, a primeira fase, quando é descoberta a doença e o rim ainda tem essa função, o paciente precisa conscientizar para conseguir prevenir qualquer entrada em outro método. Aí, conforme vai perdendo essa função, aí o método de reposição dessa função renal seria a hemodiálise ou a diálise peritoneal. O método de escolha é definido com o médico e o paciente. E qual seria a diferença de ambas, né? A hemodiálise, ela faz a filtração desse sangue através da veia mesmo, né? Então, é construído um acesso e esse paciente é filtrado, esse rim, 3 vezes na semana. A diálise peritoneal, ela é diária. Então, todo dia é feita essa filtragem através da cavidade aqui da barriga do peritônio, é construído um acesso também e é feito aí a filtragem por osmose das substâncias tóxicas. Então, se a gente for pensar no tipo de dieta, se difere em relação ao método, difere também, porque na hemodiálise, como eu disse, é 3 vezes por semana. Então, esse paciente vai precisar de um controle mais rígido da alimentação também. Uhum. Na diálise peritoneal, que já é um método diário, né, a alimentação pode ser um pouco mais liberada, mas sempre de acordo com os exames. E muita gente tem dúvida se dá para sobreviver, dá para viver bem com apenas um rim. É verdade isso? Sim, sim, tem muita gente que acaba sendo doador, né, ou por algum outro motivo acaba perdendo, né, um dos órgãos e consegue viver bem. E a alimentação tem que ser balanceada também, ou pode seguir uma vida normal, ou é melhor tomar mais cuidado? Não, segue uma vida normal, como qualquer outro indivíduo, né? Certo. Em relação a frutas e verduras, elas podem ser consumidas à vontade por pacientes em diálise e pelas pessoas que não possuem nenhuma enfermidade? Para os pacientes em diálise, a gente precisa tomar uma certa precaução. Não é para tirar ela da alimentação. Tudo que a gente está falando desde o início é moderação. Então, pensar no que vai comer e sempre estar orientado por um nutricionista. Então, assim, nas frutas e verduras, a gente tem o potássio. Esse potássio, para o paciente que faz
hemodiálise, diálise, às vezes ele fica um pouco mais acumulado, já que ele não está sendo eliminado. Certo. Então, uma pessoa que pode estar consumindo aí 3 porções de fruta ao dia, no paciente renal, talvez eu vou restringir para 1 ou 2 porções. E aí também, às vezes eu vou orientar os alimentos que têm uma menor quantidade de potássio. E também a gente tem algumas técnicas que podem estar auxiliando a reduzir esse potássio da comida. Por exemplo, se eu for fazer uma sopa, eu vou cozinhar os legumes separados, vou jogar essa água fora e depois eu vou juntar ele numa sopa. Dessa forma, quando eu aplico um cozimento, eu consigo reduzir essa quantidade de potássio. Então, para um paciente renal, quando ele vai fazer uma batata cozida, eu vou orientar ele fazer um pré-cozimento de 5 minutos dessa batata, ele vai jogar essa água fora e depois ele vai terminar de cozinhar e utilizar o preparo. Então, é sempre importante ele não utilizar aquela água do cozimento dos legumes. Certo. E tem alguma dica em relação ao manuseio desses alimentos? O manuseio é o que a gente deve fazer em casa, é regra geral para todo mundo, né? Higiene, lavar, cloragem, é super importante. Estava lembrando em relação ao potássio também, que é importante salientar, que muitas pessoas acabam fazendo a troca do sal, já que tem que diminuir a quantidade de sal, Sim. pelo sal light. Para o paciente renal, ele não pode consumir esse tipo de sal, porque o sal light vai ter mais potássio. E aí ele vai acabar alterando esse exame e aí pode ter complicações, né? Complicações relacionadas a problemas do coração. Em relação aos pacientes transplantados, tem alguma orientação específica? Transplantado, desde que os exames voltem à normalidade, ele volta a seguir uma vida normal, mas aí tomando cuidado com a alimentação, como um indivíduo qualquer, né? Para ele não voltar a desenvolver um diabetes, hipertensão e acabar levando aí a doença renal. Em relação à hipertensão, quais são as dicas? Diminuir principalmente o consumo de sal, diminuir o consumo de sódio industrializados. A gente acaba utilizando às vezes em casa aqueles temperos prontos, né? Porque fica mais fácil. Outro dia a gente até ensinou em uma das gravações aqui da Unifev como fazer um tempero caseiro. Então eu preciso tentar fazer esse tempero em casa, porque eu consigo diminuir o uso desses tempero pronto. Então eu vou misturar um pouco de sal com salsinha, cheiro verde, vou bater no liquidificador e deixar esse tempero pronto. Alho, posso colocar alho também, que aí esse tempero pronto, ele vai ter uma menor quantidade de sal. Então, o hipertenso, ele precisa tentar preparar a comida dele em casa realmente, para não exceder nesse sódio. Além da alimentação, tem mais alguma outra dica que a pessoa precisa seguir de hábitos saudáveis para evitar uma doença renal? Acho que a gente esquece também de beber água, né? Eu acho que é importante a gente fazer um consumo de água, praticar uma atividade física, né? Manter um estilo saudável. Eu acho que a pandemia veio também para mostrar que a gente precisa melhorar muito a nossa imunidade, melhorar a nossa alimentação. Professora, e tem alguma dica de alimentos para pessoas conseguirem se manter mais imunizadas em relação às doenças? Eu acho que as frutas, né, ajudam aí, essa variedade ajuda a melhorar o sistema imune, mas também a gente pode colocar açafrão, curcumina, a gente pode estar adicionando essas substâncias quando eu faço um arroz, por exemplo, uma carne, que elas ajudam também a melhorar a imunidade. Em relação ao paciente renal, tem alguma fruta, alguma verdura, algum legume que ela não pode consumir de maneira alguma? Pior que existe, né? A carambola, que é tão conhecida, né? O paciente precisa fugir dela, ele não pode consumir, porque ela tem uma substância que é tóxica, que aí o rim não vai fazer essa filtragem e ele pode vir até morrer. Então ele precisa evitar, não pode comer mesmo. Pessoal, e a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a professora Lidiane pela presença. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Júlia. Queria convidar também a população para conhecer a nossa clínica de nutrição. A gente tem atendimento aqui gratuito a toda a comunidade
pode ser paciente renal ou qualquer outra patologia, ou até mesmo aquela pessoa que quer mudar os hábitos pode vir conhecer. Muito obrigada. Até a próxima semana. Beijos e saúde! A gente está de volta com o segundo bloco do programa Viver Bem. Hoje a gente está recebendo a professora Lidiane, que também é nutricionista, e o tema dessa entrevista é doença renal. Professora, tem algum alimento que a gente pensa, mas é uma fruta, mas ele tem um nível elevado de sódio, de sal, e a gente tem que evitar não consumir muito? Não, sendo fruta, verdura, legumes, é recomendado qualquer um desde que haja uma variedade, né? Certo. Então, nosso corpo precisa de diversos tipos de nutrientes e a gente precisa ter essa variedade. Então, eu vou comer banana diariamente? Não, vamos fazer um dia banana, outro dia mamão, outro dia laranja. A gente consegue uma variedade e aí não tem esse excesso de sódio nas frutas, verduras e legumes. O excesso de sódio vai estar lá no produto pronto que a gente vai comprar lá no supermercado. Em relação às pessoas diabéticas, quais os principais sintomas, quais as principais dicas para essas pessoas que cuidarem da alimentação delas? O diabético, né, ele até, a gente acha que não pode nada, né, não pode carboidrato, desde que ele siga uma alimentação mais natural possível, ele pode comer de tudo também. O problema é os industrializados, os fast food, os excessos de sódio. Mas o diabético em si, aí ele precisa ter um acompanhamento de um nutricionista para estar orientando melhor. Professora, e conforme essa pessoa vai perdendo a função, quais são os melhores tipos de tratamento para ela? Então, conforme é diagnosticado que esse paciente tem alguma alteração da função renal, que é feito principalmente por um exame de sangue, o médico consegue determinar o quanto esse rim ele está filtrando. Então, aí a gente classifica esse paciente em fases. Então, a primeira fase aí seria de um tratamento conservador. Então, nesse tratamento conservador, ele ainda tem bastante função aí desse rim, mas ele já precisa fazer uma restrição de proteína. Conforme ele consegue restringir proteína e ter essas mudanças de hábitos mais saudáveis, às vezes ele consegue estender e prolongar esse tempo nesse tratamento conservador e talvez ele nem venha precisar de um outro método de reposição renal. Então, assim, a primeira fase, quando é descoberta a doença e o rim ainda tem essa função, o paciente precisa conscientizar para conseguir prevenir qualquer entrada em outro método. Aí, conforme vai perdendo essa função, aí o método de reposição dessa função renal seria a hemodiálise ou a diálise peritoneal. O método de escolha é definido com o médico e o paciente. E qual seria a diferença de ambas, né? A hemodiálise, ela faz a filtração desse sangue através da veia mesmo, né? Então, é construído um acesso e esse paciente é filtrado, esse rim, 3 vezes na semana. A diálise peritoneal, ela é diária. Então, todo dia é feita essa filtragem através da cavidade aqui da barriga do peritônio, é construído um acesso também e é feito aí a filtragem por osmose das substâncias tóxicas. Então, se a gente for pensar no tipo de dieta, se difere em relação ao método, difere também, porque na hemodiálise, como eu disse, é 3 vezes por semana. Então, esse paciente vai precisar de um controle mais rígido da alimentação também. Uhum. Na diálise peritoneal, que já é um método diário, né, a alimentação pode ser um pouco mais liberada, mas sempre de acordo com os exames. E muita gente tem dúvida se dá para sobreviver, dá para viver bem com apenas um rim. É verdade isso? Sim, sim. Tem muita gente que acaba sendo doador, né? Ou por algum outro motivo acaba perdendo, né, um dos órgãos e consegue viver bem. E a alimentação tem que ser balanceada também? Ou pode seguir uma vida normal ou é melhor tomar mais cuidado?
Não, segue uma vida normal, como qualquer outro indivíduo, né? Certo. Em relação a frutas e verduras, elas podem ser consumidas à vontade por pacientes em diálise e pelas pessoas que não possuem nenhuma enfermidade? Para os pacientes em diálise, a gente precisa tomar uma certa precaução. Não é para tirar ela da alimentação. Tudo que a gente está falando desde o início é moderação. Então, pensar no que vai comer e sempre estar orientado por um nutricionista. Então, assim, nas frutas e verduras, a gente tem o potássio. Esse potássio, para o paciente que faz hemodiálise e diálise, às vezes ele fica um pouco mais acumulado, já que ele não está sendo eliminado. Certo. Então, uma pessoa que pode estar consumindo aí 3 porções de fruta ao dia, no paciente renal, talvez eu vou restringir para 1 ou 2 porções. E aí também, às vezes eu vou orientar os alimentos que têm uma menor quantidade de potássio. E também a gente tem algumas técnicas que podem estar auxiliando a reduzir esse potássio da comida. Por exemplo, se eu for fazer uma sopa, eu vou cozinhar os legumes separados, vou jogar essa água fora e depois eu vou juntar ele numa sopa. Dessa forma, quando eu aplico um cozimento, eu consigo reduzir essa quantidade de potássio. Então, para um paciente renal, quando ele vai fazer uma batata cozida, eu vou orientar ele fazer um pré-cozimento de 5 minutos dessa batata, ele vai jogar essa água fora e depois ele vai terminar de cozinhar e utilizar o preparo. Então, é sempre importante ele não utilizar aquela água do cozimento dos legumes. Certo. E tem alguma dica em relação ao manuseio desses alimentos? O manuseio é o que a gente deve fazer em casa, é regra geral para todo mundo, né? Higiene, lavar, cloragem, é super importante. Estava lembrando em relação ao potássio também, que é importante salientar, que muitas pessoas acabam fazendo a troca do sal, já que tem que diminuir a quantidade de sal, Sim. pelo sal light. Para o paciente renal, ele não pode consumir esse tipo de sal, porque o sal light vai ter mais potássio. E aí ele vai acabar alterando esse exame e aí pode ter complicações, né? Complicações relacionadas a problemas do coração. Em relação aos pacientes transplantados, tem alguma orientação específica? Transplantado, desde que os exames voltem à normalidade, ele volta a seguir uma vida normal, mas aí tomando cuidado com a alimentação, como um indivíduo qualquer, né? Para ele não voltar a desenvolver um diabetes, hipertensão e acabar levando aí a doença renal. Em relação à hipertensão, quais são as dicas? Diminuir principalmente o consumo de sal, diminuir o consumo de sódio industrializados. A gente acaba utilizando às vezes em casa aqueles temperos prontos, né? Porque fica mais fácil. Outro dia a gente até ensinou em uma das gravações aqui da Unifev como fazer um tempero caseiro. Então, eu preciso tentar fazer esse tempero em casa, porque eu consigo diminuir o uso desses tempero pronto. Então, eu vou misturar um pouco de sal com salsinha, cheiro verde, vou bater no liquidificador e deixar esse tempero pronto. Alho, posso colocar alho também, que aí esse tempero pronto, ele vai ter uma menor quantidade de sal. Então, o hipertenso, ele precisa tentar preparar a comida dele em casa realmente, para não exceder nesse sódio. Além da alimentação, tem mais alguma outra dica que a pessoa precisa seguir de hábitos saudáveis para evitar uma doença renal? Acho que a gente esquece também de beber água, né? Eu acho que é importante a gente fazer um consumo de água, praticar uma atividade física, né? Manter um estilo saudável. Eu acho que a pandemia veio também para mostrar que a gente precisa melhorar muito a nossa imunidade, melhorar a nossa alimentação. Professora, e tem alguma dica de alimentos para pessoas conseguirem se manter mais imunizadas em relação às doenças? Eu acho que as frutas, né, ajudam aí, essa variedade ajuda a melhorar o sistema imune, mas também a gente pode colocar açafrão, curcumina, a gente pode estar adicionando essas substâncias quando eu faço um arroz, por exemplo, uma carne, que elas ajudam também a melhorar a imunidade. Em relação ao paciente renal, tem alguma fruta, alguma verdura, algum legume que ela não pode consumir de maneira alguma? Pior que existe, né?
A carambola, que é tão conhecida, né? O paciente precisa fugir dela, ele não pode consumir, porque ela tem uma substância que é tóxica, que aí o rim não vai fazer essa filtragem e ele pode vir até morrer. Então ele precisa evitar, não pode comer mesmo. Pessoal, e a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a professora Lidiane pela presença. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Júlia. Queria convidar também a população para conhecer a nossa clínica de nutrição. A gente tem atendimento aqui gratuito a toda a comunidade. Pode ser paciente renal ou qualquer outra patologia, ou até mesmo aquela pessoa que quer mudar os hábitos pode vir conhecer. Muito obrigada. Até a próxima semana. Beijos e saúde!